Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos conversar a respeito desse novo rei, então, que foi eleito em Israel. Deus já havia avisado, né, quais seriam as consequências, o povo quis assim mesmo. Beleza, então Deus falou, tá bom, então eu vou atender o pedido de vocês. Vocês vão ter um rei. E aí, entre o povo, né, ele deu um rei para que governassem eles. E é interessante a história, tá? Você acompanhando assim, Saul era alto, né? Diz o livro Escolhidos que em média ele tinha uns 2 metros de altura. Era um dos mais altos homens lá do povo de Israel naquela época. Até questionei, né, aqui com a família, puxa, os homens então não eram tão altos naquela época, né, diz que o mais alto dava no ombro, assim, de Saul, devia ser de 1,70 70 e pouco, 1,80 a média dos homens, então. Mas enfim, esses homens ficaram encantados quando viram Saul, né, porque foi feito todo um sistema para ser escolhido, Deus mostrou para Samuel quem seria, foram perdidos alguns animais da casa de Saul, e aí ele foi atrás dos animais, na verdade era Deus encaminhando para que ele fosse ungido rei, e quando ele ficou sabendo que ele seria o rei, que o profeta falou para ele, né, Samuel, e aí ele falou assim, nossa, mas eu, da tribo mais humilde, né, a menorzinha, sou da tribo de Benjamim, o meu clã, ele coloca, é o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim, como é que o senhor está me dizendo isso, que eu vou assumir o reinado e tal? Por aí a gente vê uma coisa, sabe? De repente você está pensando assim, eu, né, eu sou pobre, eu sou simples, às vezes não é pobre financeiramente, mas também não tem aquela projeção, né, que muitas pessoas têm, ou aqueles talentos, né, aquelas pessoas que já naturalmente se projetam socialmente e tal, e são vistas e tal, aí você pensa assim, eu, né, sou muito pequeno. Tem hora que na vida a gente pensa assim, eu não sei se eu sou capaz de fazer isso que eu tenho que fazer, ou que alguém acha que eu tenho capacidade para desenvolver. Deixa eu te dizer uma coisa, isso que Saul falou quando Samuel selecionou ele era verdade. Ele era da tribo menor do povo de Israel, era um rapaz que, apesar de ser filho de um chefe rico, diz o livro Escolhidos, ele fazia trabalho de lavrador. Ia lá buscar animal que se perdeu no campo, entendeu? Então assim, era uma realidade que ele disse, mas para Deus não tem isso, tá? Não existe isso. Não é que nós, né, somos habilidosos e capacitados para qualquer coisa boa, bonita, especial que Deus tenha dado na nossa mão para fazer. É que Ele capacita, porque de nós mesmos, nós não temos qualificação alguma. Ele que dá talentos, Ele que dá dons, Ele que unge. Então, se você está se sentindo assim meio, né, incapaz de fazer qualquer coisa, para com isso. A história de Saul mostra que Deus, ele escolhe alguém e quando ele chama alguém para um propósito especial, ele dá as habilidades que a pessoa nem imagina que poderia ter nas suas mãos e nem teria mesmo. Agora ele concede, olha que bonito, né? Ele concede. E aqui a gente vai ver que ele concedeu algumas habilidades para Saul, inclusive coragem, organização do exército, várias habilidades ele concedeu para Saul. Gente, bonito de acompanhar, bonito de ver aqui. Só que, eu vou dizer uma coisa para vocês. Saul, assim como somos nós hoje, no nosso dia a dia, a gente já tira uma lição prática para a nossa vida. Preste bastante atenção nisso. Tem gente que fala, uma vez salvo, salvo para sempre. É porque não lê a Bíblia direito. Porque a Bíblia não diz isso. E me faz lembrar da frase de Martinho Lutero, né? Ele diz assim que quando ele desceu nas águas batismais, ele achava que o velho homem tinha morrido ali no batismo. E aí ele descobre que não, que esse homem sabe nadar. E ele teria que afogar esse velho homem todo dia, dizendo da nossa natureza pecaminosa, né? Então, não é porque você foi batizado, não é porque você conheceu a Jesus uma vez e por isso você já foi mudado para sempre. Não!
O contato com Cristo nos faz nos convertermos, e conversão é isso que você faz quando você está dirigindo um carro, né? E você faz a conversão para a direita, para a esquerda, ou dá um giro total de volta para o caminho. Veja que é você fazer uma mudança de rumo, Deus operar uma mudança de rumo na nossa vida, mas para você continuar no rumo que Ele determinou, você precisa escolher todo dia. E eu achei interessante isso, sabe por quê? Porque Saul recebeu uma bênção de Deus. Está aqui, ó, na página 379, diz que foi assim, ó. Deus, o Espírito de Deus, olha só, garantiu a Saul que ele seria capacitado pelo Espírito de Deus, né? Samuel, ungindo ele, falou isso: você vai ser capacitado pelo Espírito de Deus para o cargo que te espera. O Espírito do Senhor se apossará de você e você será um novo homem. Isso não te lembra muito o batismo? Né? Você será um novo homem. Que lindo isso daqui, ó. Promessa de Deus da boca de Samuel diretamente para Saul. E veja que coisa séria, gente, como é isso de você escolher todos os dias se você quer ser um novo homem, quer continuar sendo esse novo homem ou não. Lá mais na frente, no livro Escolhidos, na página 386 e na página 387, diz que Saul caiu no desagrado de Deus. Mas aí você vai ver o porquê isso aconteceu. Porque ele resolveu tomar as coisas nas suas próprias mãos, fazer do seu jeito. Bom, Deus me deu a capacidade, Deus me habilitou, Deus me deu habilidade, agora eu já sou bom. Já pensou? E aí caiu no desagrado de Deus, começou a fazer o que Deus disse que não era para fazer, começou a tomar suas próprias decisões sem consultar a Deus, não quis esperar Samuel quando disse que era para esperar, começou a se achar o tal já, confundiu, né, a habilidade que Deus deu com algo próprio dele, se era dado por Deus, Deus do jeito que dá, Deus tira, tá? Inclusive o título de hoje, né? Bênção vem, bênção vai. Saul caiu no desagrado de Deus, diz aqui, mas não estava disposto a humilhar o seu coração em verdadeiro arrependimento. Tá aí duas coisas para a gente terminar o adolescente de hoje. Do jeito que ele caiu no agrado de Deus e com humildade ele subiu ao trono, ele perdeu essa humildade, olha só. Não estava disposto a se humilhar com verdadeiro arrependimento. Quer dizer, ele foi repreendido por Samuel e ele não gostou dessa repreensão, inclusive. Diz aqui, olha isso. Diz que ele poderia agir sem interferência de Samuel e se livrar das inoportunas críticas e reprovações do profeta. Ele resolveu, né, reunir o exército que tinha se dispersado na batalha, resolveu fazer um sacrifício quando só o sacerdote podia fazer um sacrifício. Rei nenhum, ninguém teria autorização de Deus para fazer um sacrifício. Ele tomou o lugar do sacerdote, falou: você estava demorando muito, eu resolvi tomar minha atitude. Cuidado com essas atitudes precipitadas. Nós vamos falar nessa semana sobre a impulsividade de Saul. Né? Hoje todo mundo está meio impaciente, né? Cuidado com isso, tá? Do jeito que Deus deu uma bênção, Deus retirou também. Mas por quê? Porque ele não continuou do jeito que tinha determinado a ser e era ali, né? Era humilde no começo e não cultivou o espírito de submissão a Deus. Cuidado, que Deus possa nos ajudar a pensar a respeito disso. A nossa humildade. Errou? Fala: Senhor, perdão, eu errei. Se arrependa. Tem gente que Deus toca o coração, mostra que está errado e não se arrepende, endurece. Isso destruiu o reinado e a vida de Saul. Diz que ali, quando ele tomou uma atitude que não era para ter tomado e era um teste para ele, tá? Diz que nesse momento Deus tirou da mão dele o reino. Talvez Deus queira te dar bênçãos e pode ser que ele tenha tirado uma bênção da sua mão por falta de humilhar-se e se arrepender perante Deus. É triste, né? Quem não se arrepende, quem é duro de coração e continua defendendo, se justificando. Saul chegou justificando para Samuel: você demorou, o povo estava indo embora e eu resolvi fazer. Não adianta justificativa com o não de Deus.
Que Deus possa nos ajudar também a aceitarmos quando somos criticados e reprovados, né? Porque duas coisas ele não aceitou, ele não se arrependeu, não se humilhou, não se arrependeu e achou que ficaria livre das críticas de Samuel. Deus possa nos fazer pensar direitinho nessa semana, com carinho, para a nossa vida, para o nosso bem, para que a bênção permaneça na nossa vida, na nossa casa. Porque do jeito que ela vem, ela vai, e Deus não quer que ela vá, ela vem e fique. Que ela venha e fique na sua vida hoje, é o meu desejo. Um grande abraço para você, não se esquecendo de dar um pulo no YouTube e curtir o áudio de hoje. Fique com Deus, e é hoje dia de lembrarmos, hein, que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.